Eu não vim aqui te dizer que é certo ou errado tirar ou colocar silicone. Eu vim aqui compartilhar a minha história desde quando eu fiz o implante até a minha decisão pelo explante. Eu me inspirei na história de várias mulheres e eu acho que a minha história pode também te inspirar a fazer questionamentos ou tomar decisões na sua vida. Eu sou a Pamela Otero, eu sou atriz, apresentadora e professora de yoga e essa é a minha história com silicone. Antes de falar da decisão do explante, eu resolvi começar pelo começo, contando um pouquinho para você sobre a decisão que eu tive, por qual motivo eu tive essa decisão de fazer o implante de silicone, né? Colocar as próteses. Eu coloquei as próteses de silicone quando eu tinha 17, de 17 para 18 anos, eu era uma garota. Eu não sabia nem o que eu vim fazer no mundo direito, mas eu já sabia que eu queria ter peito grande, por qual motivo? Família inteira com seios grandes, seios volumosos. Uma sociedade inteira dizendo pra gente o que é o mais bonito, o que é o mais certinho, o que é o mais interessante de se ter. Eu trabalho desde pequena como atriz e como modelo. Eu entendia que se eu colocasse prótese de silicone eu ia trabalhar muito mais, mas eu não entendia aleatoriamente, eu entendia porque era disso que se falava, era assim que deveria ser. Um peito que preenchesse um biquíni, um peito que preenchesse uma lingerie seria mais interessante. Eu, naquele instante, achava que para eu trabalhar mais, eu deveria ter um peito que era o que era mais aceito até então. Vão colocando esses padrões goela abaixo na gente, a gente vai engolindo, a gente não sente nenhum sabor, a gente não sabe definitivamente se é isso de fato que a gente quer. E o que acontece muito é que as pessoas vão falando sobre o nosso corpo de uma forma que é totalmente agressiva e às vezes a gente escuta sem saber até então que era agressivo e não tinha onde a gente buscar esse tipo de informação e entender que isso de fato era agressivo, mas eu cresci ouvindo que eu era reta. Eu cresci ouvindo que eu era uma tábua. Eu cresci ouvindo que homem gosta de carne para ter onde pegar. Eu cresci ouvindo que não ter nada de peito não é interessante. Precisa ter pelo menos um pouquinho, porque tem que caber na mão de quem? Na minha que não, né? Porque eu que não vou ficar andando com a mão no meu peito. É na mão do outro. Hoje eu acho que a gente está começando a mudar isso, sim. Mas 17 anos atrás a gente crescia ouvindo o que deveria ser o certo, mas que é totalmente desconfortável para uma mulher ouvir. É como se você não tivesse um peito que coubesse na mão de alguém, ou se você não tivesse carne. Eu sempre fui magrinha da pré-adolescência em diante. Ouvir todo esse tipo de informação me fazia não caber em padrão nenhum. E aí eu achava que eu era estranha, que eu era errada, que eu tinha que fazer alguma coisa, que eu tinha que mudar alguma coisa que não precisava de modificação nenhuma. Porque não tinha nada de errado com o meu corpo. Não tinha nenhum defeito, não tinha nenhum problema. Eu não tinha nenhum problema de saúde, não tinha nada físico que eu precisava mudar. Eu não precisava de uma cirurgia de prótese de silicone. Eu coloquei a prótese porque eu queria. E esse querer, que é um questionamento que lá atrás eu gostaria de ter tido, sabe? Será que eu queria ou quiseram por mim? É muito complexa essa situação toda. E aí, no final das contas, é tanta coisa que falam sobre o nosso corpo e que a gente vai ouvindo e não dá tempo nem da gente pensar sobre o que a gente acha da gente mesmo, sabe? Eles falam do tamanho do teu peito, do tamanho da tua barriga, do tamanho da tua bunda, do tamanho da tua coxa, da cor do teu cabelo, da quantidade de pelos que você tem no seu corpo. Eles falam tudo sobre você e não te deixam pensar sobre quem você é definitivamente. E aí você vai engolindo e engasgando com tudo isso. De modo geral, as pessoas elas falam muito sobre como a gente deveria ser pro agrado deles, sabe? E não questionam se a gente tá feliz ou não, se a gente tá bem ou não. E aí, se você reparar, as pessoas falam como seria interessante você ser para o agrado delas. Mas no fundo, tá cada um só preocupado com o seu próprio umbigo. Então é meio que aleatório, as pessoas falam por falar, elas não deveriam falar. Resolvi fazer essa série porque eu acho que definitivamente chega. Chega de você falar do corpo do outro, chega de você falar da roupa do outro, chega de falar sobre as coisas que não importam, que dizem respeito ao outro e não a você. Eu bati muito de frente com isso e eu vivi muito isso quando eu decidi fazer o explante. Porque em alguns lugares, para algumas pessoas, eu tive que comunicar sobre o explante. Mas o tipo de coisa que eu ouvi é conteúdo para um outro vídeo, tá? Aqui eu tô falando sobre o momento de quando eu coloquei a prótese, então eu vou focar nisso. Lembrando que eu acho que o mais interessante é a gente saber se o outro tá feliz.
né? Saber se ele definitivamente está feliz, olhar no olho dele, sentir, ser ouvido para as pessoas. Não tem como eu não deixar de falar que eu fui feliz, né, nesse período de prótese. Estou ainda com as próteses. Eu fui bastante feliz com silicone. Fui, não vou dizer que não. Eu trabalhei bastante com as próteses de silicone. Foi interessante quando eu coloquei. Mas se eu tivesse tido um pouquinho de estudo e de informação sobre todo esse universo, eu acho que eu não teria colocado. Eu digo acho porque eu já coloquei, precisei 17 anos com a prótese para tomar a decisão de explantá-las. Se alguém chegar para mim e me perguntar coloca ou não coloca, eu vou falar, putz, pesquisa um pouco mais. Se eu puder te dar a minha resposta, vai ser não coloca. Existem outras formas de você conseguir gostar do seu corpo e chegar num lugar interessante, mas, de novo, eu precisei de 17 anos para entender tudo isso, não tive informação suficiente, não busquei informação. Cara, é muito louco, eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida, mas eu sabia que eu queria ter peito grande. Não é legal isso, e eu sabia que eu queria ter esse peito grande por conta de um bombardeio de informação de padrão de beleza, de padrão de estética. Isso não é o que mais importa para uma mulher de 18 anos de idade, 17 anos de idade. Tem outras coisas que nos preenchem em definitivo. E aí hoje, 17 anos depois de eu ter colocado as minhas próteses, quando eu tinha 17 para 18 anos, eu realmente me questiono se eu coloquei porque eu queria, porque precisava ou não precisava. Eu não precisava de prótese de silicone. Porque o que eu não entendia naquela época é que os peitos, eles não são redondinhos, como o que querem vender pra gente quando você vê os peitos com prótese de silicone. Eles não são simétricos, certinhos. As auréolas, elas não são todas da mesma maneira. Elas têm tons diferentes, elas têm formatos diferentes, os seios são diferentes, uns são mais empinadinhos, outros não, um pode ser diferente do outro, os seus são diferentes dos meus e de todas as outras mulheres. Existe uma diversidade de maneiras de seios. Não é esse padrãozinho que a gente vê. Por que não é bonito se não for o padrãozinho? Por que não é bonito se não for o simétrico? Essa coisa que vendem é uma coisa extremamente artificial, não é assim. Nossos corpos são diferentes, as mulheres são diferentes, o nosso corpo de um lado e do outro é diferente. Então isso tem que acabar. Não que não possamos fazer intervenções cirúrgicas para melhorar, mas não com essa condição de que tem que ser todo mundo igualzinho e tem que ser um igualzinho ao outro. Isso não é normal, isso não é saudável pra gente. E nesse processo todo, dessa investigação de faço ou não faço explante, foi um resgate do porquê que eu coloquei a prótese, foi um entendimento do porquê que eu coloquei a prótese, e tudo com muito acolhimento, tudo com muito carinho, sabe, gente? Mas, de fato, eu acho que quando a gente vai fazer qualquer intervenção que seja por estética, que não seja uma necessidade, que a gente precise fazer essa cirurgia porque o nosso corpo precisa daquilo, eu acho que a gente tem que perguntar se a gente quer, se a gente realmente quer isso, entender de onde vem essa vontade. Esse é o questionamento número 1. Mas a gente também tem que questionar e perguntar definitivamente para os médicos quais são os possíveis riscos que a gente pode fazer, porque são cirurgias. Hoje em dia existe uma banalização de cirurgia plástica, né? É muito louco, porque as pessoas elas têm um desafio muito grande em manter uma dieta, manter uma alimentação saudável, manter um ritmo frequente de treino e acham que cirurgia plástica é assim, vamos embora, vamos fazer. E não é dessa maneira. Se é um desafio a gente manter uma alimentação saudável, imagina como não são desafiadores os períodos de pré-cirúrgico e pós-cirúrgico. Não dá para banalizar desse jeito. Hoje, se a gente for falar de gravidez e pós-parto, a gente vê mulheres que ficam maravilhosas no pós-parto, mas não porque o bebê saiu e tão maravilhosas. Pode ser que elas tenham feito inúmeras intervenções cirúrgicas e isso não é saudável para quem está assistindo. O nosso corpo ele precisa de um tempo, ele precisa de um respiro, cada corpo responde de uma maneira para uma situação, para algo que acontece. Cirurgia é uma coisa séria, né? A gente está recebendo uma invasão dentro do nosso corpo. Então não tem que ser visto de uma forma tão banal. Não pode ser tão simples assim uma decisão de fazer uma cirurgia.
Lembrando que existem tantas outras coisas que a gente pode fazer para também se sentir bem e que a gente acha que é tão trabalhoso, que é tão difícil manter uma dieta, sei lá por quanto tempo, uma alimentação saudável por um mês, sei lá. Ai, que sacrifício que é ir fazer uma cirurgia de repente. Não? Como assim? Às vezes eu acho que as coisas são um pouco trocadas, assim, sabe? Além disso, pensar que pode existir a possibilidade de você ter que fazer algum reparo quando você faz uma cirurgia. E aí, se você tem que fazer um reparo, pode ser que, enfim, tenha sido alguma questão médica, mas pode ser que aconteça alguma coisa, são cirurgias. É possível que isso aconteça. Se você precisar de mais verba para isso, você vai ter? Tem que fazer uma estruturação disso. Se você precisar de mais tempo de repouso, vai ser tranquilo para você esse tempo de repouso? Você tá preparado emocionalmente para essa cirurgia? Para esse tempo que você vai ficar tendo que ficar um pouquinho mais quietinha? Você está preparada financeiramente para isso? Porque a gente vai no impulso. Eu pelo menos, gente, eu fui no impulso. Eu não li a bula, não sei se é esse o nome, eu não li a bula do meu silicone. Sabe, quando eu fiz a minha prótese, a prótese é vitalícia. Não, não é, nenhuma prótese é vitalícia. E aí você vai pesquisando, o que eu fiz agora é o que eu deveria ter feito antes de ter colocado a prótese. Agora ela tá aqui dentro de mim. E que bom que eu tô fazendo isso. E eu acho bacana cada vez mais e mais mulheres conseguirem, enfim, colaborar dando seus relatos para que a gente fique atenta. Em qualquer intervenção que seja, óbvio que a gente vai esbarrar em momentos onde fisicamente a gente vai precisar fazer por questão de saúde alguma cirurgia. Mas nessas que a gente não precisa fazer, que a gente faz porque a gente quer, a gente consegue pensar um pouquinho e entender de onde vem essa vontade, e entender quais são os riscos. Eu acho que todos esses questionamentos, eles fazem com que a gente se acolha um pouco mais, que a gente olhe pra gente com um pouquinho mais de carinho, com um pouquinho mais de cautela e que a gente se ame de verdade, que a gente se ame como a gente é. É muito clichê falar isso, a gente tem que se aceitar, a gente tem que se amar da forma como a gente vê o mundo. Eu acho que quando a gente entende que fazer uma cirurgia estética, a gente está fazendo isso porque a gente já se gosta, mas a gente quer se sentir melhor ainda, é bem diferente do que quando a gente se olha no espelho e fala, detesto esse meu peito, eu detesto essa minha barriga, eu detesto isso em mim, sabe? Você mudar porque você se odeia não é a mesma coisa do que você mudar porque você já se ama, você já se cuida e você quer melhorar um pouquinho mais. É diferente a narrativa, a forma de pensamento é diferente. Então, o meu intuito com essa série de vídeos é fazer com que você se entenda, se acolha, se ame e questione. Porque é o teu corpo, é o teu templo, então só você sabe dessas questões. E tudo que falam, vão continuar falando por um tempo, tomara que parem em algum momento, mas é você com você mesmo no final das contas, sabe? Então é mais para levantar esses questionamentos e contar um pouquinho sobre a minha história, sobre o meu relato. E em definitivo, muito provavelmente, se eu tivesse tido mais curiosidade de buscar informações, com 17 anos, há 17 anos atrás, eu não teria colocado as próteses, mesmo tendo sido muito feliz com elas.